Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos estudar hoje a terceira parte da quarta lição, entrando hoje no assunto sobre a Concordata Brasil-Vaticano, Vaticano-Brasil, e também na nossa lição, a quarta lição desse livro Direito Eclesiástico, você vai encontrar aí a contraposição da Igreja Batista, da Convenção Batista Paranaense, da Convenção Presbiteriana. Você vai encontrar também uma posição aí, uma contraposição a essa assinatura de concordata, esse acordo feito entre Brasil e Vaticano, também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Isso está na lição e nossos irmãos estudantes aí devem olhar com carinho para esse posicionamento. O que nós queremos passar aqui, irmãos, continuando com o nosso estudo, aprofundando um pouco mais, para você ter subsídios para aprender da palavra do Senhor. Então, hoje estamos meditando nessa quarta lição e agora passamos à terceira parte e daqui a pouco à noite estaremos estudando presencialmente este assunto. O Tratado do Vaticano e o Brasil, Decreto 7.107, de fevereiro de 2010, onde foi assinado pelo presidente Lula. Começou em 2006, na verdade, esse tratado, o desenvolvimento, as posições. 2008 foi assinado pelo Lula e aprovado em 2010. Essa posição que nós temos aqui é a posição da Igreja Católica. Então eu quero que você, aluno, preste bem atenção, porque há algumas coisas que eles dizem aqui e que vai contra a questão do Estado laico brasileiro. Santa Sé é a figura jurídica internacional que representa a Igreja Católica. Então esse Tratado Brasil-Santa Sé, ele é um documento com 20 artigos. Ele consolida, né, as regras e direitos segundo a Igreja Católica existiam dispersadamente no ordenamento jurídico brasileiro. Havia leis, havia decretos, havia algumas posições dessa forma. Nós já vamos ver como se compõe esse ordenamento jurídico. Desde o início da República está acontecendo isso aí. Nós já estudamos sobre o Laudêmio, né? E vocês devem lembrar como que funcionava esse Laudêmio aí. O tratado está em vigência no Brasil, então, desde 11 de fevereiro de 2010. Aqui nós temos uma imagem da Praça do Vaticano, né? Praça Basílica de São Pedro. E vejam como cheio de gente ali, e há muita gente envolvida nessa história aí desse Tratado Brasil-Vaticano. Qual o objetivo desse estudo? Consolidar disposições dispersas, agrupadas e consolidar em um documento cujo reconhecimento seja aceitável. Então aí vemos o Ministério das Relações Exteriores na época reafirmou a questão do Estado laico, de modo a assegurar a liberdade religiosa de credo e culto. Eles se apegaram nessa posição. O Estado laico não pode ter uma igreja oficial. Mas por trás dos panos isso é uma oficialidade à Igreja Católica. Isso é uma realidade também que não pode ser negada. O estado jurídico da Igreja Católica no Brasil, algumas características, né? Esse documento, esse estatuto jurídico da Igreja Católica, ele trata das disposições da Igreja Católica, suas instituições e a personalidade de acordo com o direito canônico deles, né? Diocese, a divisão lá, dioceses, paróquias, províncias, ordens religiosas e tudo mais. Nós temos também na nossa Igreja Assembleia de Deus, nós temos o nosso estatuto. A Convenção Geral das Assembleias de Deus criou o seu estatuto, cada igreja tem o seu estatuto, mas aqui nós vamos olhar assim, olhar para estudar esse estatuto da Igreja Católica. Então esse estatuto ele reconhece a personalidade jurídica e o caráter religioso, né, peculiar e beneficente da Igreja Católica. Reconhece o direito à liberdade religiosa deles, reconhece que a Igreja Católica tem o direito de desempenhar sua missão, tudo bem, assim como as outras instituições religiosas. Há uma ausência de privilégio ou regalia para a Igreja Católica, o que é uma mentira, porque eles têm enormes privilégios, eles têm grandes regalias, e nós sabemos disso, basta ver aí terrenos, colégios,
enfim, situações que a Igreja Católica tem, olhando aqui para Ponta Grossa, quantos terrenos pertencem à Igreja Católica, quantos colégios pertencem à Igreja Católica e são basicamente subsidiados pelo governo. E lembrem lá do artigo 19, que não deveria acontecer uma coisa dessa, né? Mas eles são. Então a Igreja Católica ela tem essa personalidade jurídica direcionada preponderantemente aos fiéis do cristianismo. Na verdade, poderíamos colocar aqui aos fiéis da Igreja Católica, porque cristianismo, os católicos são cristãos, mas os evangélicos também são cristãos e não gozam desse mesmo direito, não gozam desse... O direito até gozam, né, de liberdade religiosa, mas não gozam de outros privilégios que a Igreja Católica tem diante do governo. O que é um tratado no ordenamento jurídico? Então você tem aqui o ordenamento jurídico. A Constituição está no topo da pirâmide. A Constituição é o que fala mais alto. Depois da Constituição, nós temos leis, decretos e a jurisprudência que entra nesse caso aí de alguma lei que já foi aprovada, já está em vigor, alguma situação que entra em conversa tem que estar de acordo com essa lei e principalmente de acordo com a Constituição. Você está vendo ali uma faixa ali, né, uma seta indicando a relação de superioridade. Quem está lá em cima? Constituição. Depois, leis, decretos de jurisprudência. Depois vem os atos normativos, portarias, resoluções. Depois, lá embaixo, tem os contratos, as sentenças judiciais, os atos e negócios jurídicos. Nós poderíamos incluir aqui, desde que, na verdade, essa concordata foi assinada, ela entraria nos atos normativos, talvez nos decretos ali, por aí ela ficaria mais sujeito também à questão constitucional, que é o que manda, tem o maior valor no ordenamento jurídico. Então a emenda constitucional, de acordo com o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, todos são iguais perante a lei. Todos são iguais, sem distinção de qualquer natureza. Garante-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então hoje já não vemos isso acontecendo. Nós temos, por exemplo, o jornalista que goza de determinadas liberdades de expressão. Nós vemos jornalista preso hoje. Nós vemos deputados federais que gozam de liberdade de expressão, eles gozam do direito, privilégio de poderem se expressar, têm a idoneidade para isso, mas eles estão aí, temos deputado preso também. Me fugiu agora o termo correto para essa questão aí, mas temos deputados presos. Então não está sendo olhado esse artigo 5º como deveria ser pelas autoridades que têm o poder e detêm o poder em suas mãos. Ou não detêm o poder, mas decidem, né? Então, o parágrafo 3º diz lá que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos foram aprovados em cada casa do Congresso Nacional, no Senado e na Assembleia Legislativa, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então, serão equivalentes às emendas constitucionais esses tratados e essas convenções internacionais. Estado laico, Estado ateu, Estado teocrático. Estado laico nós já vimos em aulas anteriores, e é aquele que é neutro em matéria religiosa, não adota nenhuma religião ou credo como oficial, é o Estado imparcial. Laicismo, laicidade é uma doutrina de origem francesa. Já tivemos um vídeo, se os irmãos assistiram o vídeo lá no Google Sala de Aula, vocês viram o princípio da laicidade. O desejo era que na época a influência da igreja não estivesse atuando no Estado, dentro do Estado. Então o Estado laico, a liberdade de crença, compreende a liberdade de ter uma crença e de não ter uma crença. Isto é liberdade. Há alguns países aí em que são considerados realmente Estado laico. Temos Angola, El Salvador, Portugal, Nova Zelândia. São estados que não são ligados a nenhuma religião realmente. Outros estados. Nós temos o Estado ateu.
aquele que se opõe a qualquer prática da natureza religiosa ou aceitação de Deus, deuses ou divindades, exemplo em Albânia, a Mongólia, lá no vídeo tem o exemplo do Camboja, né? Estados religiosos ou teocráticos, aquele em que a religião está predominantemente inserida no funcionamento de suas esferas de poder. Então o sistema de governo está sujeito, está ligado a uma religião oficial. Exemplo aí o Vaticano, Igreja Católica, o Irã, República Islâmica, o Israel, um Estado judeu, o Paquistão, a Arábia Saudita e a maioria daqueles países do Oriente Médio são estados religiosos ou teocráticos. A composição estatística dos principais grupos religiosos no Brasil. Então você tem aí essa pesquisa do Datafolha, não é confiável, já vou alertando os irmãos. Foi realizada em 2019 e nessa pesquisa a Igreja Católica aparece com 50% dos brasileiros professando a fé católica. Mas os evangélicos ali aparece 31% e na realidade temos outras pesquisas que vêm mostrando 42% da igreja evangélica, das pessoas evangélicas, professando a fé evangélica. Sem religião 10% e espiritismo 3%, quando em outras pesquisas vem mostrando 1%, abaixo de 1%, né? Afro-brasileira 2%, também em outras pesquisas isso aí está abaixo. Outras religiões, principalmente religiões orientais, abaixo de 1%, aqui está 2%, ateu é 1%, e o judaísmo está acima de 1%. Então veja que há uma manipulação também nessa questão de pesquisa. Principais temas consolidados no Tratado Vaticano-Brasil. Disposição do tratado, meios para assegurar a realização dos cultos e liturgias. Então a Igreja Católica se cercou nesse tratado de condições, e isso aí aprovado pelo Estado, de realizar os seus cultos e as suas liturgias. A Igreja Evangélica, ela entra nessa história, como se diz, pela porta dos fundos, ela entra. E também, de acordo com esse tratado, ela consegue assegurar também para ela os cultos e as suas liturgias, porque há um tratado com a Igreja Católica e isso pode ser invocado numas questões de perseguição, como a gente vê em alguns locais aí no Brasil, essa perseguição. Ainda dentro dessa disposição desse tratado, a assistência espiritual por parte da Igreja Católica, isso acontece nos hospitais, e veja que as demais religiões também utilizam-se desse tratado e dessa liberdade que foi dada à Igreja Católica, porque dentro desse contrato está isso registrado, essa assistência espiritual nos hospitais, na cadeia, outros locais aí de confinamento, há essa importante assistência espiritual, há uma liberação geral para a Igreja Católica, mas os evangélicos não ficam para trás, não. A gente tem conseguido aí fazer esse trabalho. Hoje há uma cobrança pelo curso, né, de capelania, mas isso não impede o obreiro, o pastor, desde que tenha o seu documento, né, que comprove isso, de fazer visita a hora que é chamado num hospital para ser atendido por uma pessoa que está enferma e deseja receber essa visita. Reconhecimento da importância do ensino religioso no Brasil, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa. Isso que diz os católicos. Mas, na verdade, eles procuraram, e isso está sendo discutido ainda, impor o ensino religioso, não como facultativo, que a gente já viu em aulas anteriores, mas como obrigatório. E aí entraria a religião que tem o maior número de adeptos, logicamente estaria mais favorecida nesse ponto, onde teriam maior condições de colocar os seus ensinadores à disposição, aí no caso do Estado. Estamos falando aqui do Estado e não de escolas particulares. Garantido o segredo do ofício sacerdotal, a Igreja Católica incutiu isso, colocou isso nesse tratado,
é uma garantia daquilo que em confissão foi feito ao sacerdote, ele não pode passar isso à frente, somente em casos de crimes aí, se ele achar por bem disso, né? Mas isso também inclui a Igreja Evangélica. Nós também temos, através desse tratado, mas por lei, o pastor também tem esse direito ao sigilo daquilo que lhe é falado, daquilo que lhe é confessado. Garantia de imunidade tributária. Então, quanto à questão dos impostos, a Igreja Católica não paga, mas os impostos não pagam, as taxas devem ser feitas solicitações, requerimentos, para que o município veja a possibilidade de também isentar, não é isentar, imunizar a igreja dessa carga tributária. Então, quanto aos impostos, a Constituição dá esse direito à igreja não pagar os impostos. Mas as taxas que vêm, por exemplo, o IPTU aqui de Ponta Grossa, ele está colocado no IPTU a taxa de lixo, a taxa de luz, né, taxa de bombeiro, está colocado lá. Então essas taxas a igreja tem que pagar. Quanto ao principal ali, a cobrança do terreno, do uso do terreno, a cobrança da construção que foi feita do terreno, aí sim há uma imunidade. Eu creio que os alunos estão entendendo essa questão de imunidade tributária. Mas, voltando aqui à imunidade tributária, vocês vejam bem, a Igreja Católica ela ganha do Estado e me parece que dentro das novas construções de criação de bairros e vilas e núcleos, deve ser reservado um espaço, um terreno para a Igreja Católica. E aí está a olhos vistos, né? Todos os núcleos aí têm seus espaços, seus terrenos. Se você for até a prefeitura e pedir um mapa da cidade, você vai ver lá que todos os núcleos têm seus terrenos e são destinados esses terrenos, parte desses terrenos aí, a bancos, a questões de comunidade, e a igreja também, ela ganha seus terrenos, a igreja católica, porque as demais têm que estar comprando o terreno para construir. Dá uma ida ali, por exemplo, no Gralha Azul. Vai aí no núcleo Santa Marta. Vai lá, vem no Santa Paula. Dá uma olhadinha no Santa Paula. Você vai ver essa comprovação dessa questão de doação de terrenos. Em caso de divergência, negociações diplomáticas deverão ocorrer. E aí a negociação é entre, no caso aqui que estamos falando, Santa Sé e a República Federativa do Brasil, representado aí pelo ministro das Relações Exteriores. Então, nessa conclusão que nós chegamos aqui, o tratado apto a irradiar, e assim tem sido desde 2010, todos os seus efeitos. Quer dizer, foi assinado, foi aprovado e está valendo. O Estado brasileiro, na sua laicidade, formalizou um documento sem desvirtuar de sua prerrogativa da imparcialidade. Não é o que as empresas, as igrejas estão dizendo, estão contradizendo esse documento, estão lutando para que isso não se torne uma realidade, já é uma realidade, mas que se mude esse questionamento, mude essa posição do Estado brasileiro quanto a beneficiar a Igreja Católica. Mas eles dizem que não são beneficiados, que é imparcial. Lógico, eles não iam dizer o contrário, desde que eles estão sendo os beneficiados. A aplicabilidade e funcionalidade do documento está preponderantemente relacionada aos fiéis seguidores e praticantes da fé cristã. Mentira. É relacionado aos praticantes da fé cristã defendida pela Igreja Católica, porque os evangélicos não entendem dessa forma. Então tá aí, meus queridos, um breve comentário. Na aula presencial nós vamos estudar um pouco mais afinco esse estudo aí, essa questão, e que Deus abençoe você, aluno, e que você possa estar envolvido, desejoso das coisas espirituais, das coisas de Deus, conhecendo direito eclesiástico. Você pode pensar, não tem nada a ver com Bíblia, mas tem muito a ver com a vida da igreja. Se tem a ver com a vida da igreja, tem a ver com Bíblia, sim. Então, estude,
receba, aprenda, pratique e Deus seja contigo e o dia seja de grande alegria e felicidade para a tua vida. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.